Caramba! E estamos nos vendo de novo. Hoje, dia 24 de dezembro, às 1h15 da manhã. Eu resolvi gravar especificamente no dia de hoje, por conta de ser véspera de Natal, e no Natal eu vou estar comendo e jantando com a minha família. Então eu pensei que não tinha momento melhor para poder gravar esse vídeo de agora. E assim, para esse vídeo em especial de hoje, eu separei alguns tópicos, escritos mesmo, só que eu não vou ler nada. São só para eu lembrar mesmo, assim, da ordem das coisas que eu preciso contar, das coisas que eu preciso falar. E não se preocupem que o caráter de improviso desse vídeo, ele vai continuar completamente igual, inalterado. Vai ser só eu colocando, escrevi branco no Google Imagens só para ficar uma luz branca na minha cara. E vou continuar falando o que eu tenho que falar, o que eu preciso falar e uma coisa que eu acho que tá na hora, finalmente, de falar. Para as pessoas que me conhecem há muito tempo, esse vídeo vai ser uma grata surpresa. Ou não também, vai saber. Porque a mudança ela é uma coisa meio louca, né? Às vezes ela vem e pra você internamente ela é extremamente importante, mas pra quem tá do lado de fora eu acho que isso não faz tanta diferença. E talvez seja uma grata surpresa, ainda mais porque dá pra perceber em mim um certo sentido de evolução. Em o que eu já fui um dia em comparação ao que eu sou hoje, pra mim mesmo. Isso aqui vai ser um relato do que eu sou pra mim mesmo hoje em dia. E eu vou usar uma justificativa e um contexto de coisas que mudaram em mim e de coisas que as pessoas e outras pessoas que eu conheço mudaram em mim e me fizeram hoje ser pelo menos uma pessoa muito melhor, pelo menos pra mim mesmo. Francamente, na época, naqueles momentos de adolescente, com 15, 16, 17 a 18 anos mais ou menos, eu era o ateu mais fervoroso que eu conhecia. E não se preocupa que esse vídeo não é de pregação. Não se preocupa que eu não vou tentar te convencer de forma alguma a ser religioso. Ou acreditar em Deus. Porque nem religioso eu sou. E é esse o ponto que eu quero trazer no vídeo de hoje. Eu só quero falar, cara, olha como é que é louco essa coisa de um dia, pô, acontecer tal coisa e isso mudar a sua vida relativamente pra bem. Isso vai ser uma grata surpresa para essas pessoas que me conhecem, porque eu era o ateu mais chato e pé no saco que eu conhecia. Eu era um ateu daqueles caras que as pessoas elas falavam assim, Deus te abençoe, e eu virava a cara. Sabe assim? Eu repetia pra mim mesmo, até que com uma certa frequência, que tipo, outras pessoas elas são fracas, elas não têm as próprias convicções. Elas dizem que são ateias, mas logo em seguida viram religiosas. Eu não, eu sou um cara muito inteligente e eu não preciso de religião. Eu tinha um pouco desse pensamento. E é engraçado como esse ateísmo, ele tá associado com uma época muito difícil da minha vida. A minha adolescência no período do ensino médio foi uma merda pra mim, cara. Eu perdia noites e noites, assim, deitado na minha cama, abraçado com o meu travesseiro, falando, cara, que eu errei, velho? Onde que toda essa dor, tudo isso que tá acontecendo comigo hoje em dia é culpa minha? Será que é culpa minha de fato? Pô, cara, tipo, eu realmente tô sozinho de madrugada. E aí quando eu fui ver, já era tipo 3, 4 horas da manhã, tava dando horário de eu ir pra escola já. E eu, cara, não é possível. Mais uma noite perdida em solidão. Inclusive chegou uma época na escola em que os diretores eles chamaram algumas pessoas que andavam comigo e falaram, cara, tem como você ir lá e perguntar pro Eduardo se tá tudo bem? Porque as notas dele estão caindo, as coisas estão acontecendo, tá ficando um pouco esquisito, ele tá dormindo nas aulas, coisas que eu não fazia. Eu deixava de ir pros horários de almoço pra poder ficar dormindo na sala porque eu não conseguia dormir à noite de tantas vezes que eu, sei lá, perdia com um vazio no peito. E nessa época é engraçado como o sofrimento, né, a arrogância, ela surge um pouco desse sofrimento. Porque às vezes você tá tão machucado e você tá tão acostumado. E assim, olha, a motivação não importa, tá? Às vezes pode ser até besteira de adolescente mesmo. Às vezes pode ser um motivo pífio. Perdeu alguma coisa, quebrou alguma coisa, perdeu alguém. Óbvio que não necessariamente sejam motivos pífios, mas a dor do outro não se mede com régua nossa. E aí, uma das formas em que muitas pessoas encontram, e que inclusive foi uma forma que eu encontrei,
de não ter que lidar com a dor novamente, é literalmente me fechar numa casca. Você pega assim, volta uma armadura de ferro negra, bem fechada, toda fechada assim, não dá nem pra ver os olhos, e sair todo dia de manhã. Pra ir pra escola, encontrar pessoas que de certa forma gostam de você, ou não. E você não dá espaço pra ninguém, pra que você não corra riscos. E nisso, o ateísmo ele tava nesse projeto, nesse processo todo, aonde eu precisava de alguma forma me sentir bem comigo mesmo. Porque não é possível. Eu tô num mundo, eu sou uma pessoa que come, eu sou uma pessoa que bebe, eu sou uma pessoa que estuda, eu sou uma pessoa que entende, que tenta entender, e mesmo assim eu não consigo ter uma relação com as pessoas positiva, ou eu consigo me arriscar, ou consigo me doar para as pessoas unicamente porque eu estou machucado, porque eu me sinto infeliz. E se eu tô infeliz, não é possível que nada mais nesse mundo possa me fazer feliz. Não faz sentido. Realmente não faz o menor sentido todo esse pensamento. Mas quando você é adolescente, tá no fundo do poço e, pô, cara, não adianta as pessoas do lado de fora falarem, cara, olha como é que tá bonito isso daqui. Lá dentro você não enxerga, cara, não adianta. E nisso vinha esse ateísmo, ainda mais porque as pessoas à minha volta eram todas religiosas e cristãs e evangélicas, enfim. E naquele momento, e ser ateu era uma das poucas coisas que me fazia me sentir destacado naquele meio. Olhava para aquelas pessoas e dizia, olha, entre todos vocês aí que precisam de uma muleta, eu sou ateu. Eu tenho meu próprio pensamento. Eu não preciso de nenhum Deus. Deus não existe. Deus está morto. Esse filme é uma merda, Deus não está morto. Nem perde tempo assistindo essa porcaria. E lá estava eu, sabe? Às vezes até magoando pessoas que se importavam comigo por conta desse meu pedantismo babaca. Dessa coisa de tipo, cara, você é religioso. Óbvio que eu não chegava a verbalizar isso pra ninguém. Certo? Eu não chegava a verbalizar isso pra ninguém. Mas por dentro, eu sempre me sentia... Ai, pelo menos isso. Pelo menos, entre todas as coisas em que eu me sinto um bosta... Pelo menos eu sinto que eu não preciso depender de uma figura não comprovada pra poder me sentir bem. E... quando você junta com tudo isso, lembra que todas as madrugadas eu estava me sentindo um merda. Conversando com as pessoas o tempo todo eu me sentia um merda. Indo fazer as coisas que eu queria fazer, eu sempre me sentindo um merda. Eu perdia noites de sono. Sempre me sentindo um merda. Até que nos meados ali do segundo, por quase terceiro ano do ensino médio, eu conheci uma pessoa que foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu acho que eu devo a minha vida a ela no sentido literal. No sentido de que, tipo, eu estava prestes a fazer uma loucura ou desistir de tudo e aquela pessoa chegou pra mim e falou, não, cara, chega aí, bora bater um papo. Engraçado que essa é das pessoas que, convenientemente, é uma das cristãs mais fervorosas que eu conheço. Tanto no sentido de seguir os dogmas e seguir os ideais e ler a Bíblia e ir à igreja, quanto no sentido de ser uma das almas mais bondosas que eu já vi. Uma das pessoas mais inteligentes, dedicadas que eu já conheci. Uma das pessoas mais dispostas, disponíveis e amorosas que eu já conheci. Olha, não preciso nem dizer que essa pessoa hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, uma pessoa que eu guardo aqui no peito. Sempre que eu penso em madrinha de casamento, eu sempre penso, é ela. Sempre que eu penso, olha, madrinha dos meus filhos, é ela. Porque essa é uma pessoa que ela é só bondade dentro de um corpo. Ela é só razão dentro de um corpo. Ela é só amor dentro de um corpo. E todo esse amor, toda essa bondade, toda essa dedicação e toda essa vontade provinha de Deus. Óbvio que durante esse período ela não conseguiu me convencer de nada e afinal ela nem tentou. E exatamente por ser uma pessoa extremamente consciente, racional e sabida das coisas, não é, ela sentia que não era papel dela me evangelizar, digamos assim, de forma forçada. Ela era uma pessoa boa porque ela era boa porque o Deus dela pedia pra ela ser uma pessoa boa. Porque o Deus dela era uma pessoa tão boa pra ela e pra ela fazia todo o sentido do mundo partilhar deste amor. E eu fui convivendo com essa pessoa, nos tornamos grandes amigos até hoje. Ela continua sendo a cristã fervorosa que ela é.
E eu continuo sendo esse cara aqui. E durante aquele né, período em que a gente se conhecia, em que a gente começou a trocar ideia, as minhas madrugadas, elas não eram mais solitárias. As minhas madrugadas eram com essa pessoa, era conversando com essa pessoa. As minhas madrugadas era dando risada. E é sério, gente, eu tô falando das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E não digo só inteligente no sentido, eu tenho muito conhecimento, eu tiro notas altas na prova. Não, estou falando de uma pessoa que você senta com ela assim, e você conversa por 5 minutos e você fala, cacete, velho. Mano, que ser humano é esse? Não, eu achava nem que era possível uma pessoa como você existir. E durante essas madrugadas, eu não era mais sozinho, porque eu tinha essa pessoa pra conversar comigo. E junto com essa pessoa pra conversar comigo, não era só essa pessoa sozinha, era ela e Deus conversando comigo. Porque toda aquela bondade provinha desse Deus. E ela era só um canalizador pra conversar comigo, pra trocar ideia comigo. E isso eu tô falando, gente, de primeiro, segundo ano do ensino médio, porque ela ainda é 1 ano mais nova do que eu. Era coisa de eu estar no segundo ano do ensino médio, ela no primeiro, e a gente trocando ideias madrugadas a fio. E eu fui pro terceiro, ela no segundo, e a gente trocando ideia madrugadas a fio. E sempre com essa... E era sempre uma pessoa na qual eu podia desabafar. E eu sempre podia pedir as maiores sugestões, e os maiores questionamentos, e as maiores intrigações, tanto de maneira religiosa, tanto de maneira científica, e eu obtinha essas respostas, tanto religiosas quanto científicas, quanto espirituais, ela tinha resposta pra tudo. Óbvio que eu não tô falando de uma pessoa que, nossa, ela é um oásis da solução instantânea. Mas era uma pessoa que eu podia chegar e falar, ei, na visão de um religioso, o que você pensa sobre essa minha situação? E nisso, gente, vinha uns textos assim que você ficava, caramba. De vez em quando batia até um arrependimento e falava, nossa, eu vou ter que ler tudo isso, porque senão é vacilo ter feito a pessoa escrever tudo isso pra não responder. Ao mesmo tempo em que às vezes eu tinha uma pergunta mais científica, sobre uma visão filosófica de alguma coisa, e ela tinha essa mesma resposta pra mim, olha, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas também na revisão religiosa, e ela me citava autores, me indicava livros, e eu, caramba, eu me sentia canalizado por uma energia, por um amor, e completamente desinteressado. E os anos foram passando e eu acabei me afastando um pouco dessa pessoa. Mas não foi aquele tipo de afastamento brusco. Foi só, eu saí da escola, fui fazer outra coisa, conheci outras pessoas, fui fazendo outras coisas. E de certa forma, ficava um vazio latente aqui ainda. Porque, é assim, se tinha uma coisa que me supria, e você simplesmente abandona, ou você simplesmente se afasta, não é como se aquilo fosse desaparecer do seu peito. Eu quero deixar bem claro que não foi nenhum tipo de briga, é só realmente, olha, eu fui pra outra escola, fui fazer outros cursos, fui viver a minha vida em outros aspectos, e a gente acabou perdendo um pouco do contato. Só que naquele momento em que eu fui perdendo um pouco daquele contato, aquele vazio foi retornando. Aquele vazio foi retornando. Aquele vazio foi retornando e eu fui me fechando de novo. O meu mundo foi fechando de novo. E aí, não dá pra falar, é falta da pessoa, talvez você estava apaixonado por ela, não. Aquele vazio, ele ia voltando. Às vezes, mesmo conversando assim com outras pessoas. Era uma coisa além. Talvez fosse uma vontade de ser mais. Foram acho que os meus primeiros sinais, assim, de querer ser mais. Conforme eu fui ficando um pouco mais velho, você vai amadurecendo, e conforme você vai tendo experiências boas e ruins na sua vida, você vai pensando, por que eu não posso ter mais daquilo? O que na minha vida tá faltando pra eu ter mais daquilo? O que era aquilo? Até que a gente continuei conversando com essa pessoa e passando por alguns momentos muito tensos na minha vida, lá pro final de 2020, eu tava em tenro desespero e ainda com essa coisa no peito. Eu pensei, cara, eu vou tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu vou rezar hoje. Hoje vai ser o dia que eu vou rezar. E foi o que eu fiz.
Eu tava passando por um desespero sinistro, cara. Eu tava com um sentimento horrível, coisas horríveis tinham acontecido e tudo por um mal entendido grotesco. Sabe, coisas banais, assim, da realidade. E eu tava, cara, não vejo outra saída. Eu vou ter que rezar. E sempre com essa pessoa no coração, sabe? Falando, olha, de tudo que ela me falou, de tudo que eu passei, vai culminar neste momento. Eu vou rezar. E foi o que eu fiz. Sem conseguir dormir, eu deitado mesmo, coloquei minhas mãos assim, fechei, juntei e pedi por forças. Expliquei toda a minha situação, porque eu tenho um pouco dessa coisa narrativa, eu explico pra mim mesmo e pra Deus toda a minha situação. E falei, aí, bicho, eu tô desesperado. Pô, na moral, até de forma bem informal mesmo, assim, olha, por favor, me ajuda aí. Hoje não tá fácil não. E por aí vai. E naqueles momentos, eu senti uma paz muito surreal, cara. Muito surreal. Nietzsche vai chegar e vai falar, olha, mas você está usando a sua muleta, tá? Pra que você consiga sobreviver à realidade. Ah, maluco, é por isso que esse cara morreu sozinho e louco. Cara, simplesmente depois que você chega a ficar mais velho, você... Cara, eu não tô nem aí mais pra essa arrogância de... Olha, eu estou me rendendo à minha muleta psicológica. Eu só quero ser feliz, eu só quero viver bem, velho. Eu só quero viver bem. Eu só quero poder dormir à noite e falar, puta, tô contente, tô feliz. Você percebe que esse tipo de valor, esse tipo de imagem, ele se perde na adolescência. Tanto que você percebe que adolescente, ele é o tempo todo assim, se importando com a imagem, se importando com a vaidade. São pessoas extremamente vaidosas. O que ele vai pensar de mim? O que ele vai deixar de pensar de mim? Mas quando você cresce um pouquinho, você começa a perceber que isso não faz sentido, porque isso não importa pra você. Pô, beleza, você foi num rolê, você tava muito bonito e tá. E aí você vai chegar em casa à noite e você vai dormir se sentindo um merda. E quando você cresce um pouquinho, você começa a perceber que isso não faz o menor sentido, velho. E que é muito mais bonito você estar se sentindo bem pra si mesmo. As pessoas percebem quando você tá se sentindo bem pra si mesmo e você não tá fazendo a coisa pro outro olhar. E quando você vai chegar de noite na merda da sua cama, você vai dormir bem, velho. Você vai falar, pô, hoje foi um dia legal, hoje eu estava vestido com a roupa que eu gostava, com a roupa que eu queria. E ainda tive a oportunidade de, pô, chamar a atenção por tal motivo ou outro. A garota gostou de mim, não sei. E aí foi nesses estalos que eu fui percebendo e falar, cara, o que cacete eu ganho em ser ateu? Sabe assim, eu parei por um momento e falei, cara, tem uma cultura milenar, uma tradição milenar em torno de Deus. E as pessoas falam coisas magníficas e maravilhosas sobre esta figura o tempo inteiro. E as pessoas assim, as experiências que eu tive com as pessoas que são fiéis são pessoas maravilhosas. Eu conheci pessoas incríveis. Óbvio que assim, gente, eu não vou generalizar. Eu sei que existem pessoas horríveis, pessoas péssimas, pessoas más, que usam o nome de Deus como cerne, né, do seu ganho pessoal. Mas se a gente fosse nos limitar aos conjuntos ruins de todos os grupos, a gente não teria porra nenhuma, velho. A gente não teria mais nada. E é de verdade. E eu reconheço, eu entendo, gente. Eu entendo esses argumentos de, olha, existem religiosos horríveis, pessoas horríveis que acreditam em Deus e que usam o nome de Deus pra fazer essas coisas horríveis. Mas Deus não é isso. Deus não precisa ser isso. E é engraçado, e retomando aquela coisa, que esse vídeo pode ser uma grata surpresa para as pessoas que me conhecem, porque eu não mudei em nada no meu jeito de ser. Nada. Eu continuo falando palavrão. Eu continuo sendo uma pessoa doida, que brinca com os outros, e que bababá, e que não vai à igreja. E que não participa dos processos de espalhar a palavra. E que não participa dos processos de enaltecer o nome de Deus constantemente no meu dia a dia. Porque eu carrego Deus mais internamente comigo. E eu tenho certeza que pela verdade das minhas palavras, eu tenho certeza que Deus não se importa de eu não ser um pregador. Porque Ele sabe que em mim tá aqui um cara que foi, não é nem que encontrou a Deus, mas que foi encontrado por Ele. Largado, ferrado.
E que deu um novo significado pra mim. E que deu um novo sentido de que essas madrugadas eu não tô sozinho. Eu não tô sozinho mais. Eu tô com aquela pessoa e aquela pessoa está dentro de mim com Deus. E a minha vida melhorou muito, cara. Eu tomava antidepressivo constantemente. E pra falar que eu não tô de sacanagem, procurei Revoc. Eu tomava os 50 miligramas e depois passou pro de 100 miligramas toda noite. Tinha vários problemas, cara. Porque, é sério, antidepressivo tem efeito colateral pra caramba. E foi passando o tempo e eu me encontrei também com Deus. Eu falei, cara, pô, bicho, a mediocridade tá dentro de mim, velho. Não é possível. Que eu tô tentando de tudo e eu durmo que nem um merda ainda todas as noites. E foi a época em que eu fui buscar me aprimorar. Dar o melhor de mim pro meu corpo. Foi a época que eu comecei a treinar. Foi a época em que eu fui atrás de estudar. Que eu fui atrás da faculdade. Que eu fui atrás de fazer as coisas que eu tinha que fazer pra mim. Porque eu falei, cacete, velho. Não é possível que eu seja um merda. Com Deus comigo, tão misericordioso, que me deu a oportunidade de estar aqui. E que me amparou nas noites. E que sempre esteve comigo, que eu sempre ignorei. Não é possível que eu seja esse merda mesmo que eu penso que eu sou. Eu fui num dia de manhã, tomei oportunidade, tomei forças e fui atrás de começar a treinar, de começar a fazer bem pra mim e pro meu corpo. E gradativamente, pelos próprios resultados da psiquiatria, eu fui fazendo o famoso desmame do antidepressivo. E olha, eu não tô falando que Deus é a cura pra esse tipo de coisa não, tá? Se você tiver que tomar antidepressivo, toma, não vacila não. Só tô dizendo que, de certa forma, naquela figura e nesse fogo que criou-se dentro de mim de saber que, de fato, eu não estava sozinho. Porque essa coisa, esse alguém, este ser, esta figura, nunca, em hipótese alguma, ia me abandonar. Foi aquele momento em que eu pensei, pô, vou fazer valer a pena, então. E é engraçado porque hoje em dia eu tenho até uns pensamentos que são um pouco, pô, sei lá. Eu acho que você ser ateu depois de velho é você tá dificultando um mundo que já é difícil pra caramba, velho. E juro que é por pura arrogância. É só você tá dificultando. Ah, já é difícil pra cacete. É, mas eu vou jogar no mais difícil só porque eu quero. E eu garanto pra você que você não tem ganho nenhum com isso. Eu percebi, pelo menos, que não tem ganho nenhum. Talvez pra você tenha, você pode participar de outras coisas, você pode fazer outras coisas que estejam relacionadas aí ao seu ateísmo que você possa sentir muito bem. Não vejo problema nenhum, velho. De verdade. Eu acho que você tem uma pessoa que não liga pro que o outro é enquanto não enche o saco de ninguém, sou eu. De verdade. E é só que assim, hoje em dia eu tenho um pensamento que pra mim fez sentido, né? Que é uma coisa que vale, acho que mais uniformemente pra mim. Que se você é ateu depois que você é adulto, você só tá abdicando de uma das formas mais lindas de amor. E eu não vejo muito motivo pra você abdicar dessa forma de amor que está tão disponível pra você o tempo inteiro. E quando eu tô falando sobre ateísmo, gente, eu não tô falando só sobre cristianismo. Tô falando de candomblé, tô falando de umbanda. Você pode seguir aí pra religião que você quiser, desde que isso faça te se sentir bem. Quando eu fiz teatro, eu tive muito contato com jongo, coco de roda e algumas outras danças de matrizes africanas. E a gente ia cantando alguns pontos pra poder dançar, pra fazer a roda de dança, né? E pra poder dançar também, nós cantávamos alguns pontos dessas rodas, né? Dessas religiões de matrizes africanas. E tá naquele grupo com aquelas pessoas que eu amava tanto, que eu ainda amo, dançando, cantando e sentindo aquela energia dentro de mim, era impossível não me sentir uma pessoa extremamente satisfeita e grata com a minha vida. Então,
quando eu tô falando de Deus aqui, eu tô falando da figura que vai te dar motivação pra você acordar, talvez. Ou da figura que realmente vai colocar uma muleta pra você falar, bicho, o mundo tá um caos. Ainda mais você ser brasileiro, né? Porque, é sério, isso é uma coisa que eu já fiz piada com os amigos meus. Pô, faz pelo menos o quê? Uns 6, 7 anos que a gente não vê o jornal e tem uma notícia positiva, né? Literalmente, jornal e notícia o tempo todo no Brasil é só merda. E, velho, se você não acreditar que, pô, mano, não é possível que tenha alguma coisa além disso, eu acho que você só tá vivendo a vida aí de uma forma muito mais difícil sem a menor necessidade. Porque, eu repito, eu acho que você não tem nada a ganhar. Como eu disse, eu não me considero necessariamente um cristão. Eu não me considero um cara religioso. Eu, quando tô mal, eu rezo. Pra quem? Eu não sei. Mas eu rezo pra alguém. E eu espero que, seja lá quem for me atender, me atenda com amor. E, pra ser honesto, eu acho que tem atendido sim. Porque eu tenho me sentido uma pessoa muito melhor pra mim mesmo. E, consequentemente, isso reflete nas pessoas à minha volta. Porque é completamente diferente, principalmente as pessoas que conheciam o Eduardo lá pra 2016, 2017 e ver o Eduardo de hoje, que é um cara que se permite muito mais, que é um cara que permite aos outros muito mais e que é um cara que, sei lá, tenta muito mais ser feliz. E é isso. Esse é um pouco, ou parte, ou o grosso da minha história de como é que foi a minha transição pro ateísmo pra um cara que hoje acredita em alguma coisa. Eu não diria nem que eu não me chamaria nem de agnóstico, porque eu acho que o agnóstico ainda tem a questão da dúvida. Eu não tenho mais a questão da dúvida. Hoje em dia eu só acordo de manhã e falo, vambora. E sei que tem tipo um stand assim, sabe? Tipo, Star Platinum assim do Jotaro atrás de mim e tá andando junto comigo, velho. E a gente tá encarando esse mundão de coisas loucas o dia inteiro. E toda noite quando eu vou dormir, essa pessoa tá aqui na minha cabeça. Essa coisa tá aqui na minha cabeça. Porque mesmo num dia ruim, eu sei que ela vai estar lá, sabe? Assim, pô, não. Tá, foi ruim, eu sei, foi ruim. Mas você não tá sozinho. Olha, de verdade, eu espero que você tenha gostado. Você que tá assistindo, você que teve paciência pra assistir esses quase 28 minutos. Espero que você tenha gostado, espero que, sei lá, você tenha alguma coisa pra dizer. Se tem algum relato também, comente aqui que eu sempre respondo. Se você não estava esperando esse tipo de vídeo, se você me conhecia e tá surpreso com esse tipo de vídeo, comenta pra eu saber que é você que tá aqui. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, de deixar o like, toda aquela coisa que é super importante pro algoritmo no YouTube, porque, sei lá, talvez esse vídeo seja mais importante pra outras pessoas. Talvez essa mensagem que eu passei hoje seja importante pra outras pessoas também. E, bem, um Feliz Natal pra você, um Feliz Natal pra sua família e a gente se vê num próximo vídeo, né? Tchau, tchau.